Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Gestão e Nova Gestão, sempre nas terças-feiras, às 20 horas, ao vivo no YouTube. Hoje nós temos aqui na bancada o privilégio de receber um fantástico empresário e empreendedor e também sempre o meu colega parceiro, o professor Walter, né, professor Walter? Exatamente, professor Pacheco. Boa noite. Satisfação de estar mais uma terça-feira com vocês aqui, trazendo mais conhecimentos. Então nós temos aqui hoje, repito, é um privilégio, tá? Alex Santos, que ele é o CEO da 2MA Solar. Ele é um empresário, perito, engenheiro eletricista e também tem pós em gestão de projetos pela FGV. Seja bem-vindo mais uma vez, tá? E a gente poderia começar já, iniciar esse nosso bate-papo aqui, fazendo uma pergunta para o nosso convidado assim tão especial. A pergunta inicial, Alex, que eu queria te fazer é: quem é o Alex e qual a tua história que fez com que te levasse a ficar à frente dessa empresa tão significativa hoje aqui no estado e também nos outros estados que tu tens, né? Boa noite, professor Pacheco. Boa noite, professor Walter. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, né? Acompanho já o podcast há um tempo e a gente aprende muito vendo ali as histórias de cada empreendedor. Bom, eu sou o Alex, né? Hoje, à frente da 2MA Solar, sou pai de 2 filhos, Matheus e o Pedro, casado com a minha esposa Carolina. E estou aqui em Ji-Paraná, né? Nasci aqui, fui estudar fora. A 2MA Solar nasceu em Minas Gerais, mas desde 2019 nós estamos aqui à frente da empresa e hoje já somos mais de 500 clientes aí. Muito legal. Mais de 500 clientes? Mais de 500 sistemas instalados aqui em Ji-Paraná e região. Fantástico, né? Esse muito fantástico. Energia limpa, como se diz, energia do futuro, não é? Isso é de fundamental importância, professor Pacheco, aqui para a nossa região, até porque, né, o nosso convidado ele traz o que para a nossa região? Emprego e renda, que é algo fundamental para o desenvolvimento aqui de toda a nossa Ji-Paraná e região. Assim, tem os prós e contras, né? A gente percebe que no mercado tem muita concorrência e pode ser até parceiros em concorrente e tem as suas vantagens e desvantagens em relação a essa instalação das placas solares. O Alex poderia informar, nos dizer assim, se teria algum gargalo ainda hoje nessa região para essas instalações ou isso proporciona positivamente essas instalações das placas? Na verdade, Pacheco, o que eu tenho visto, assim, acompanhando também as histórias de outras empresas aqui na região, é a qualidade na instalação. Quando você vai reduzindo para melhorar o seu preço, ou seja, baixar o seu preço, ele pode chegar a um ponto que você não consegue entregar o mínimo para que aquele sistema funcione a longo prazo. E isso que eu tenho visto, que a quantidade de problemas que estão surgindo por falta da qualidade na instalação é o que tem feito muitas empresas aí terem vários problemas, né? E isso acarreta um passivo às vezes e também abre uma oportunidade para outras empresas que estão realmente com a visão de entregar algo com mais qualidade a se manter e crescer no mercado. Então a gente vê 2 grupos de empresas trabalhando de 2 formas. Umas preocupadas só em baixar o preço e outras preocupadas em realmente entregar algo de qualidade e manter a longo prazo. Porque a energia solar, como que ela funciona? É um sistema que tem um painel com a garantia de 25 anos e um inversor, ou seja, com garantia de 10 anos. E como essas garantias são longas, se você entregar algo que com 6 meses, 1 ano vai começar a dar defeito, o cliente vai ficar incomodado, o cliente vai ficar insatisfeito. Então, se você não, de fato, criar algo que para você não ter dor de cabeça nos próximos anos, você vai ter ou ficar mal falado ou então ter um dispêndio financeiro, né? Ele realmente consegue, sem essa garantia de 25 anos que falou, isso aí é possível dentro desse... Sim, é possível. É possível porque a garantia do painel ela funciona da seguinte forma. Ela é 12 anos ou 15 anos, depender da marca, qualquer defeito de fabricação. Então, se der um defeito no conector, der um defeito ali na célula, o fabricante ele troca para você. Lógico, você tem que provar, né, que tem esse defeito. E para 25 anos é a eficiência.
A célula, todo ano ela baixa a eficiência um pouquinho, mas ele garante que em 25 anos não vai perder mais do que 20% da sua eficiência. Então, se você também provar que em 25 anos não perdeu mais do que 20%, e tem como provar, né? Tem. Agora, precisa das ferramentas corretas, né? E também não é toda empresa que está preparada para provar isso para o fabricante, né? E dentro, professor, dessa qualidade de garantia de 25 anos, que é muito importante, né, para o cliente, até para a realização efetiva do negócio, quando a compra, a aquisição dessas placas, elas são feitas em nível de Brasil, ou eu vi até uma conversa que a maioria delas vem tudo lá de fora, principalmente da China. Isso procede ou nós temos esses materiais, esses produtos que fazem com que lá a implantação seja realmente de qualidade que tenho aqui no Brasil? Sim, sim. É assim, apesar de realmente vir 100% da China, né, não quer dizer que não tem qualidade, né? 100%? Porque 100% da hoje, China? sim. Os financiamentos que a gente faz aí via bancos tradicionais, Sicoob, todos são financiados importados. Agora, existe 3 fabricantes aqui no Brasil que fabricam para o financiamento via BNDES, que ele tem um incentivo maior. Então, ali é onde você consegue 3 anos de carência, aqueles com 10 anos para pagar. Porém, o custo dele chega até 70% maior do que o importado. E é o mesmo material. Às vezes é a mesma marca que eu compro lá fora, é a marca que instalou uma unidade Fabril aqui para atender esses financiamentos. Então não tem por que falar o de lá tem mais qualidade ou menos qualidade do que o de cá, porque é a mesma empresa às vezes que eu estou comprando. A diferença é o custo aqui do nosso Brasil, devido à carga tributária, para o fabricante estabelecer. Mas ele vê a oportunidade porque para esse tipo de financiamento só pode ser com código FINAME, né? Que é aquele código quando você prova que fabricou aqui no país. É altamente compensador, então, esse investimento, né? O payback, ele acontece de quanto tempo mesmo? Quando eu comecei nesse mercado, em 2019, o payback chegava a 6 anos hoje. De um residencial, comercial, pequeno até. Porque os maiores, o payback até é maior, é mais rápido, né? Mas hoje, o preço do material tem caído tanto que o payback está em 2 anos e 6 meses. Só 2 anos e meio. Também em prol do aumento do valor da tarifa, né? Sim. E aí, professor, ele comentou um detalhe sobre carga tributária, né? Que compensa importar, inclusive. Aí a gente até estava falando ainda há pouquinho de que, ainda ontem, né? Foi aprovado na Câmara a reforma tributária, pelo menos na Câmara, tem que ir para o Senado ainda e tal, é um processo. Mas os indicadores apontam que a tendência é aumentar mais isso. E com isso a gente também cria um cenário de possíveis demandas menores. Qual é a análise que tu faz disso? Quando você tem um aumento da carga tributária, principalmente para a empresa, você diminui o investimento. Por quê? A pessoa fala, mas por que adianta eu aumentar aqui o investimento se eu vou pagar mais imposto? Teoricamente, eu vou diminuir muitas vezes o meu lucro por conta disso, porque a competitividade, às vezes, nem toda vez ela é leal, às vezes ela é desleal, né? Excelente. E às vezes em função de um sonega mais que o outro, ou então o dali não paga as cargas trabalhistas normais, né? Os custos trabalhistas normais, e isso acaba que aumenta diminui a competitividade daquele que está correto, né? E aí se aumenta a carga tributária, o que acontece? Eu não vou investir em outro país que a carga tributária é menor. É o que a gente tem visto acontecer muito com grandes empresas no Brasil saindo, né? Isso é muito ruim para nós, porque isso desvaloriza a nossa moeda e desvaloriza o investimento interno. E principalmente essa coisa de geração de emprego e renda, né? Não pode, a gente tem que criar incentivos para ficarem realmente aqui, né, professor Walter? Com certeza, a gente precisa cada vez mais que toda a população entenda que tudo é uma engrenagem, né? E para você ter emprego, para você ter renda, para você ter empresário, para você ter empresa, você precisa ter todo mundo trabalhando. E isso daí depende muito do que você tem de ação governamental. Então é fundamental que a gente saiba como eleger aquelas pessoas que vão conduzir a política econômica do nosso país. É muito importante que as pessoas aprendam, acordem para isso, porque cada vez mais nós dependemos de emprego, renda, e cada vez menos nós temos isso, né? Mas também é importante falar, professor Pacheco e nosso querido Alex, sobre payback, porque nós temos algumas pessoas que assistem o programa que não são tão, né, não são tão técnicos na área, né? E o payback tem que ser aquele retorno que você tem,
popularmente falando, quando a coisa se paga. Né? Então é importante que você entenda isso. O payback, nada mais é isso, é o retorno, né, que o investimento traz. Não é isso, professor? Não, perfeito. Muito bem colocado, professor. E quando se fala, eu falei 2 anos e meio só, que normalmente aí uns 4, 5 anos, né? Anteriormente era até uns 6 anos, salvo engano, né? Sim, Esse sim. retorno do investimento, né, Alex? Sim, energia solar começou no Brasil graças a uma viabilidade através de uma lei, né? Que foi pela ANEEL, na verdade, foi uma norma técnica que foi liberada em 2012. Então, desde 2012 é liberado as pessoas, né, através da geração distribuída, conectar seu sistema de energia solar na rede da concessionária de energia. Porém, era tão caro na época que se tornava até inviável. Naquela época o payback era 9, 10 anos. Então se tornava bem inviável. A partir de 2015, que deu uma queda nos materiais, começou também mais investimento interno, mais distribuidores, né, importando de fora esses materiais, caiu o preço e o payback ficou na faixa de 7, 6 anos. Eu entrei no mercado de energia solar em 2019, né? Apesar de eu ter me formado na engenharia em 2012, eu trabalhei muito tempo na construção civil. Então eu trabalhava lá em Belo Horizonte, onde eu me formei, onde eu conheci minha esposa também. Lá eu trabalhava gerenciando instalações elétricas e hidráulicas para outras empresas grandes, como Odebrecht, Queiroz Galvão, OAS. Essas empresas subcontratavam a parte de instalações elétricas e outras instalações. E ali eu não mexia nada com energia solar. Ali eu nem entendia de fato o que era energia solar ainda naquela época. Apesar da norma já estar desde 2012, e eu fiquei trabalhando até 2018 com esse mercado de construção civil, mas não entendia nada. E somente em 2019 que eu falei assim, ó, vou entender mais sobre esse mercado. Em 2019 o payback já estava na faixa de 5, 6 anos. Então, falei, opa, já, além de estar um boom crescente aqui, várias empresas entrando, começando a ter uma procura grande das pessoas nesses sistemas, agora também é uma hora também de eu avançar no empreendedorismo, porque até então eu estava só no CLT, né? Entendi. E aí eu entrei no empreendedorismo nessa época. Mas então, com esses custos diminuindo gradativamente e com esse retorno do investimento aí em torno de 2 anos e meio, o mercado ele continua sendo altamente alvissareiro, né? Mas uma pergunta ainda que eu faço por empreendedor e empresário, qual seria o maior desafio hoje numa contratação, num fechamento do negócio dessas placas fotovoltaicas? Se é que existe. Hoje o maior, assim, o que se torna mais difícil nesse momento da negociação comercial é criar consciência para aquela pessoa que está comprando do que de fato ela precisa ter para gerar aquela quantidade de energia. Porque assim, a gente sabe que é uma tecnologia, um sistema que não é o dia a dia, o cotidiano das pessoas, né? Diferente de carro. Sim. Carro, as pessoas meio que, principalmente público masculino, entende bem, assim, sempre uma coisinha ali é parecida, independente da marca do carro, né? Agora, energia solar não. É algo ali que ele sabe, quanto que uma placa gera, qual que é o inversor que eu preciso. Então ele fica muito refém daquele que está vendendo. Perfeito. E aí é nesse momento que a gente encontra as discrepâncias, porque quando a gente chega num cliente que já tem 2, 3 orçamentos, a gente vai ver, peraí, mas essa quantidade de painel não tem como gerar isso aqui de energia. E aí é onde a gente vai gerar consciência no cliente. Peraí, vamos fazer uma conta aqui. Aí a gente pega lá, a irradiação aqui de Ji-Paraná é tanto. Quantidade de placa que você precisa é tanto. A potência é tanto. Vamos fazer a multiplicação, eu vou te mostrar quanto que isso aqui vai produzir. Aí eu pego aquele da proposta do concorrente e faço a mesma conta. Para ele comparar, para ele aprender. Eu até sempre, uma das coisas que a gente sempre fala para o nosso cliente, fala assim, você pode até não fechar comigo, não tem problema. Mas eu acho interessante você pelo menos saber o que você está comprando e escolher o melhor para você não ter dor de cabeça no futuro. E é assim que os maiores desafios são esses. Porque a pessoa às vezes só vem no preço. Não, eu quero 1.000 kWh ou eu quero R$1.000 de energia e qual é o seu preço? Aí você já sabe que a pessoa já tem uns orçamentos, mas às vezes nem sabe qual placa, quantas placas precisa, né? E a gente tem visto muito caso da pessoa ter contratado ali, por exemplo, 1.800 e aí chega lá só gera 500, gera 600, gera 700. Aí ela acha que o problema é na instalação. Quando você vai ver, não, o problema é que você não comprou placa suficiente ou potência suficiente para chegar nessa geração. E tem um caso específico que aconteceu até na minha família e que foi contratado um serviço lá de 20 placas e tal.
E no final, no frigir dos ovos, não estava conseguindo alcançar aquela energia prometida e tal, mas principalmente à noite, ele achava que continuava acumulada durante o dia e estaria gerando ainda aquela reserva à noite. Mas aí informaram a posteriori que teria que ter uma bateria, não é isso? Não teria que ter uma bateria, a instalação desta bateria que proporcionaria esse armazenamento para dar condições à noite de gerar energia normal? É isso mesmo? Na verdade, existe dois tipos de sistema, que é o sistema com armazenamento através de baterias, que a gente chama de off-grid, e o sem armazenamento, que é conectado na rede, que é o on-grid, né? Esse on-grid, ele não vai baterias. Você realmente tem que conectar e toda a energia que você gera durante o dia, ele vai ser gasta de alguma forma, ou dentro da sua casa, ou fora. E aí, quando essa energia sai ali para fora do seu relógio, ele vai registrar esse crédito. Então, se você pediu para produzir ali seu sistema 1000 kWh, por exemplo, e você consome durante o dia 300, ele vai injetar 700. Vai aparecer lá no relógio 700 injetado. Mas por quê? Porque à noite você vai gastar também. Normalmente o maior consumo residencial é à noite. E aí é onde esses 700 que foram acumulados ali vão voltar em forma de créditos para bater no final do mês na sua conta de energia, né? E aí com baterias você teria que estar desconectado da rede, seria o off-grid, para que ela pudesse armazenar e suprir à noite. Só que o custo é tão elevado e o custo de manutenção das baterias também, você tem que trocar a cada 2, 3 anos, ele se torna inviável. A gente mostra essa conta para o cliente que não compensa. É melhor você pagar essa taxa mínima para a concessionária, sai muito mais barato, que você trocar esse grupo de baterias a cada 2, 3 anos. Né? E foi isso que não foi explicitado, não foi falado na hora da contratação. Precisa ser realmente profissional, né? Detalhar para que o cliente depois ele não fique insatisfeito e gere essa falta de energia pessoal, né? Para dar continuidade, né, professor? É um desafio, né, Alex, essa situação. É o desafio você fazer a gestão da comunicação com o teu potencial cliente. Que pelo que eu entendi, você estava falando, muitas vezes ele está avisando apenas ali o momentâneo, né? Eu vou gastar menos, o que na verdade não acontece, porque ele não detém esse conhecimento técnico e passa a ficar iludido com uma situação que muitas vezes, não havendo essa gestão da comunicação, acaba acontecendo. Então é muito importante, o teu desafio, eu creio que seja manter esse canal aberto aí com o cliente, né? Exatamente, né? A gente tem um time de vendedores, né? Um time comercial, que eu nem chamo de vendedor, chamo de consultores. Justamente, sim, o objetivo inicial é ensinar o cliente. Perfeito. Se ele vai comprar da gente ou não, a gente vai descobrir depois. Mas a gente tem que gerar essa consciência dele do que ele que está comprando. E normalmente isso gera uma reciprocidade do cliente. Porque ele às vezes não vê essa mesma preocupação do outra empresa ali e acaba escolhendo a gente, porque se sente mais confortável, mais confiante, né, independente do preço. Então hoje meu foco não é o mais barato, mas é aquela qualidade que o cliente não vai ter dor de cabeça e aquilo que nós estamos prometendo realmente vai acontecer. Né? Falamos um pouco mais também nessa área técnica, de algumas dificuldades que existem na implantação dessa energia solar. A gente sabe também que não é a chuva o problema, e sim a nebulosidade, né? Exato. Que prejudica a radiância e tal. Aqui no estado tem essa preocupação? Existe essa nebulosidade ou não? Existe, né? A gente está num estado que é bem úmido, né? Então, nossa taxa de umidade normalmente é elevada ao longo do ano. E por que é úmida? Por conta da nebulosidade que gera, né? Então, a gente tem, por exemplo, estados como Minas, por exemplo, principalmente o norte de Minas, Nordeste, que tem quase 50% a mais de radiação solar do que nós. Mesmo, às vezes, aqui sendo mais quente pela temperatura, né? E, às vezes, a pessoa fala, não, mas aqui é muito quente, aqui deve gerar muito. E não é. Porque as nuvens atrapalham, né? Não é pela temperatura que faz gerar mais energia, e sim pela claridade, ou seja, com aquele céu limpo que gera. Inclusive, esses dias fez um friozinho, né? Sim. E esse friozinho, ele gerou mais energia do que no dia quente. Porque foi um friozinho, mas o céu estava limpo, estava seco, né? E é uma coisa que muita gente tem dúvida. Bem interessante, né? São os fenômenos climáticos, né, junto com a física, que o pessoal, por não entender, precisa ter, eu repito, esse desafio da gestão da comunicação, ele é fundamental, né? Porque aparentemente, não, né,
Sim. Muito quente, então vai ter mais calor, mas não tem mais irradiação, né? Porque ela tem obstáculos, né? Os raios não vão ser direcionados, eles vão acabar refratando, né? Exato. Interessante, né, professor? Dentro dessa área, meu querido, você também tem alguma... você estava falando dos seus consultores, né? Você não os vê como vendedores, vê como consultores, e é muito interessante essa visão maior, essa visão mais holística. Eu pergunto, você também capacita esse teu pessoal? Você tem algum tipo de curso, alguma coisa que você faz com eles ou não? Sim. Sempre que há oportunidade, né, a gente fica sabendo de alguém, principalmente de fora, às vezes está trazendo uma palestra, um mini curso, a gente busca colocá-los ali, inseri-los ali, participar para aprender. Sempre é aprendizado. Ou então, às vezes, agora tem a oportunidade, a gente compra vários cursos online, né? Então a gente repassa ali o acesso para eles, justamente, e nós mesmos, né, também buscando conhecimento de fora, a gente repassa ali, tem uma área de treinamentos dentro da nossa empresa, justamente para capacitar ele estar mais preparado para o dia a dia. E o Alex, assim como tem essa visão empreendedora e empresarial, também proporciona contribuir também com outros empresários da área em relação a conhecimento técnico para otimizar os seus resultados, não? Sim, eu hoje estou trabalhando com duas modalidades. Uma é um curso presencial, né, que eu dou para instalador fotovoltaico. Ah, que legal. Eu tenho uma chácara, né, aqui próximo de Presidente Médici, onde eu montei ali, preparei para a pessoa aprender do zero, mesmo ela não sabendo nada, como que instala, como que conecta, toda a parte técnica, né, para ela aprender de fato instalar corretamente o sistema. Então a gente já tem treinado várias pessoas, inclusive de outras empresas, de outras cidades aqui, vêm até nós, porque é difícil achar uma área que ensine, né? Às vezes tem que vir de fora e a gente tem aqui. Desculpe, precursor nisso ou existe alguém que aqui no estado, na cidade, faz esse tipo de eu trabalho? ainda não conheci outros que faz aqui, né? Parabéns. Tem um Porto Velho que vinha uma empresa de fora, Sim. ficava ali 2, 3 dias no hotel e fazia esse curso. Sim. Mas aqui em Paraná, até então, que eu saiba, a gente é o único. E já formamos aí 5 turmas, né? Do ano passado para cá. Não é sempre que eu faço também, eu abro em torno de 3 turmas por ano, porque também o tempo nosso a gente não é meio escasso e também não tem tanta... A gente não consegue juntar uma turma muito grande. Não sei se é por falta de divulgação, mas a gente consegue montar ali uma equipe de 10 a 15 pessoas cada turma e faz esse treinamento aí presencial. E eu tô com outro projeto agora, né, que é o online, que aí eu já ensino, aí já não é o instalador, aí é o empresário. Eu tenho ajudado, eu tenho um canal no Instagram, né, que inclusive é o meu nome, Alex Brandenburg, que eu ajudo outros empresários a prosperarem com energia solar, né, e terem mais clientes. Então ali eu ensino tudo que eu aprendi nas técnicas comerciais. Legal. Também, né, a gente inclusive lançou a primeira turma agora em maio, aí já entraram algumas pessoas, estão ali, aí eu abro ali o curso mais ou menos por uma semana, o pessoal entra, fecha a turma e eu dou algumas mentorias ao vivo e tem o curso gravado, justamente para eles aprenderem ali tudo que eu aprendi para eles poderem ter resultados. Que legal isso. A gente percebe que o CEO aí da 2MA Solar, ele se preocupa e tem conhecimento técnico, né? É legal compartilhar, né, com os outros empresários também, porque eles consigam melhores resultados. Mas deixa eu entrar numa área aqui, professor, já que tecnicamente eu vejo que é espetacular, que está redonda, inclusive a empresa, sobre a área de gestão especificamente. Tecnicamente maravilhoso, mas sabe-se que uma empresa ela consegue ter uma saúde financeira se tiver uma boa gestão. É sempre bom a gente represar, né, que o que é essa gestão, passa lá pelo planejamento, pela organização, pela gestão própria da empresa com os resultados e o controle efetivo de todo o processo. Aí eu pergunto, na sua empresa lá, participa também da gestão ou tem alguém, assim, um profissional da área específica para que faça toda essa condução do processo? Não, essa parte da gestão já é a parte que eu mais gosto. Então fica tudo comigo mesmo. Poxa, que legal. Até nas empresas que eu trabalhava, né, antes de abrir a 2MA Solar, era uma área que normalmente eu me identificava mais. Então a área ali das planilhas, adoro planilha. Então tudo eu quero planilhar, né? Que legal. Quero controlar. Mas assim, lá também eu aprendi que controlar demais atrapalha, né? Então eu tento gerar esse equilíbrio dentro da empresa, que de fato tem que ser controlado, e o que de fato tem que também soltar, para você não emperrar a empresa toda. E eu adoro essa área. Então,
Busco também ferramentas, tecnologia para estar ajudando o processo, porque o Excel também ele depende muito de mãos, né? E não adianta eu ficar ali atrás do computador o dia inteiro também apontando. Eu preciso de pessoas que tocam essa parte. E aí a gente precisa das ferramentas tecnológicas para ajudar a dar essa celeridade. Mas tudo lá passa por mim na parte de gestão. Então eu consigo controlar lá quantos clientes cada vendedor conseguiu atender. A gente tem uma ferramenta de orçamentos ali que eu consigo ver quantos orçamentos cada um faz por dia, por semana. Até para medir isso, né? E ajudá-los, né? Falar, opa, qual a dificuldade está tendo? Estou vendo que você está tendo um desempenho menor. Prospecção, então vamos buscar aqui trazer mais clientes para essa carteira desse consultor para que ele possa avançar mais. Então, tanto a parte comercial como a parte de instalação, a gente está sempre tentando fazer essa gestão, né? Olha, o que eu vejo legal é que a graduação dele é engenheiro e eletricista. E quando fala em gestão, em tese, né, ele ia ser um administrador ou algo correlato. Ele se identificou, né, então, desde o início. E acredita que, de fato, o que está fazendo hoje em gestão é que a empresa está tendo, assim, bastante sucesso. E vai dar continuidade, não precisa contratar um profissional especificamente da área. Não se faz necessário, não, né? Hoje ainda não, né? A empresa está crescendo, mas eu pretendo, sim, cada vez mais. Eu gosto de treinar a equipe interna. Talvez ali dentro saia um gestor que consiga tocar essas ferramentas que a gente vai criando nesse caminho, né? Mas, sem dúvida, hoje, para uma empresa dar certo, ela precisa de ter também um bom time. E quando eu falo time, não é um time preparado. São pessoas que chegam prontas. São pessoas que você vai formando no caminho. Perfeito. E assim, uma das coisas que eu gosto é de ensinar, né? E eu gosto de pegar alguém que às vezes, mesmo que não sabe nada, e ali ensinar. Lógico, a pessoa também tem que ter vontade de aprender. Se não tiver essa vontade, fica difícil a gente querer ensinar. Mas tendo vontade de aprender, é show. A gente vê que a pessoa vai evoluindo, né? Tem até um caso de uma funcionária nossa que entrou em 2020 na empresa. E ela entrou só com a 7ª série, pra você ter uma ideia. E a gente passou num currículo de 100 pessoas ali, tinha pessoas às vezes graduadas e tal, mas ela tinha uma sede tão grande de querer aprender e mostrar resultado que dentro dessa seleção ali de currículos eu escolhi ela. Tivesse esse feeling de buscá-la. E ali ela foi, eu incentivei ela a fazer o EJA, né, para terminar o colegial, ela fez. Ela entrou, fez o vestibular, hoje ela está já no 4º período de arquitetura, então assim, vê o quanto que ela avançou ali em tão pouco tempo, e fora que ela avançou também dentro ali da nossa empresa como conhecimento, que a gente foi ensinando, e ela sempre desempenhou muito bem as atividades, a gente fica satisfeito. Agora ela saiu porque casou, né, com uma pessoa lá de Rolim de Moura, então teve que mudar e não ficou inviável. Mas assim, se não, com certeza ela está com a gente. É a oportunidade, né, professor? Sensacional. Isso é dentro do nosso, né, do nosso podcast, a gente fala muito da gestão. E essa gestão de pessoas, ela é algo fantástico. Isso aí é maravilhoso. E é um caso de sucesso. Mesmo que essa pessoa, né, não esteja mais na sua empresa, mas é um caso de sucesso, essa superação. Isso mostra que é possível. Isso mostra que as pessoas podem sim, né, desde que elas realmente queiram, né, desde que elas tenham esse foco, elas poderão suprir, né, passar essas dificuldades, superar essas dificuldades com toda certeza, né, professor Pacheco? Inegável. Ainda uma pergunta interessante, eu acabei de verificar aqui, de que a tecnologia comentou, né, que também está ligado e tem procurado buscar a tecnologia para sempre os resultados eles serem mais, repito, otimizados. Dentro dessas placas solares hoje, existe alguma coisa vindo, ou enfim, já tem hoje no mercado que possa substituir as placas? Não, existem algumas formas, né, de geração, por exemplo, através de telhas metálicas, telhas de barro, que a própria Eternit também criou. Porém, elas ainda não se mostraram mais eficientes ou duráveis do que o sistema tradicional, que são aquelas placas com parte de vidro e tudo. Então, por ela ainda não ter passado essa confiança no mercado, elas não vingaram, né? Agora, a partir do momento que essas tecnologias... Porque assim, nós estamos falando de um sistema que hoje tem uma garantia muito longa. E para você chegar com um produto novo e falar, essa daqui dura mais, você tem que provar. Esses painéis que a gente usa hoje, usava desde 1970
lá pela NASA para fazer. Até hoje usam, né? Então essa eficiência foi melhorando. Tem painel que foi construído em 1970 que até hoje ainda tem 50% de eficiência. Então já foi não só provados em formas de teste, mas também real, né? E aí para você pegar um produto novo e falar, não, isso aqui vai durar também 25 anos. Espera aí, vamos ver quais testes passaram. Então eu tenho muita preocupação em chegar e colocar uma tecnologia nova para um cliente meu, se ainda não tem uma garantia que aquilo vai durar. Eu sou muito cético com essas coisas. Eu gosto de, até marcas novas que chegam, eu falo, peraí, vamos ver se ela vai realmente, se vai gerar muitos problemas, se vai se mostrar que tem um suporte bom dentro do Brasil, senão eu nem trabalho. Perfeito. Eu gosto de peneirar bem as marcas que a gente trabalha. Mas estão surgindo novidades sempre, né? Sim, sempre surge. Inclusive, todo ano tem em São Paulo a maior feira da América Latina. E desde que a gente abriu a empresa, a gente não perde uma, Não né? perde uma. Inclusive, em agosto agora vai ter a próxima e a gente vai estar lá. Porque é lá que a gente sabe das novidades que vão acontecer em curto e médio prazo, né? Perfeito. E aí a gente ali também já faz um filtro daquilo que vale a pena aprofundar ou aquilo que também fala, não, deixa amadurecer mais. Aí depois a gente investe nisso aqui. Tem que se atualizando sempre, né, professor Valdo? Isso. E aí, dentro dessa ideia de estar sempre se atualizando, nós verificamos que há uma situação, Alex, referente à logística, né? Referente a você ter um estoque, referente a você ter uma segurança no teu estoque. Há alguma dificuldade ainda pelo fato de nós termos um modal mais rodoviário, então você tem alguma dificuldade nessa parte de estoque? Como é que você está fazendo a gestão desse teu estoque para você poder atender teus clientes? Energia solar, por ter projetos muito específicos para cada caso, né? Então eu não posso padronizar um projeto para qualquer tipo de cliente. Por quê? Você pode ter variação no tipo de telhado, aí eu vou mudar a estrutura. Eu posso ter variação no tamanho do telhado. Perfeito. Aí eu posso usar um painel mais potente, que tem uma área menor, um menos potente. Então, como que a gente optou trabalhar desde o início? Eu vou no cliente, apresento um projeto, a gente vê lá a situação do local que ele pretende instalar e aí eu compro o material dele do meu distribuidor. Por isso que a gente pede um prazo, justamente para dar tempo de chegar esse material, a gente fazer o projeto de homologação na concessionária e fazer a instalação. E aí, duas coisas que eu consigo, como se diz, evitar erro. Um é padronizar e para alguns casos dá certo e para outros casos não dá certo, em termos de estrutura, em termos de tamanho de telhado. Mas também eu protejo a questão do preço. O que a gente teve de um ano para cá? Uma redução do preço de quase 40% no material. Imagine se eu tivesse um estoque aqui e aí acontece uma coisa dessa. Eu não ia conseguir vender esse material no preço de hoje. Perfeito. E eu ia talvez até quebrar. Então é uma proteção também em relação a isso. E eu vejo que todo mundo trabalha dessa forma, né? É melhor você trabalhar de uma forma mais personalizada para cada cliente e Sim. evita esses movimentos bruscos de preço de mercado e a gente acabar ficando inviável trabalhar com estoque, né? Porque também são projetos que às vezes você não consegue vender 30, 40 projetos no mês, às vezes. Às vezes você vai vender 5, 10 e nesse momento você está com estoque grande, você acaba tendo esse problema. E tem um outro porém, que os materiais de energia solar, eles são incentivados. Eles têm isenção de impostos PIS, COFINS, ICMS, desde que eles sejam montados em forma de kit. O que é o kit? Painel, inversor, estrutura. A partir do momento que eu compro separado painel, estrutura, inversor, eu vou ter uma carga tributária maior que eu tenho que pagar. Certo. Né? E aí não é incentivado, meu preço vai ficar fora de competitividade e também atrapalha nos negócios. É interessante que é comum a gente ouvir que os preços eles aumentam, né, gradativamente. Ele comentou que diminuiu em torno de 40%. 40%. No cenário hoje político e econômico hoje do Brasil, qual é essa perspectiva? De continuar reduzindo, manter ou de repente ter um aumento? Olha, nós tivemos essa redução mesmo sem o dólar mexer, né? Então isso foi em função de uma redução drástica tanto do insumo lá na China, né, no mundo inteiro, do material para energia solar, que é silício, né, todos os insumos ali, e também uma alta competitividade lá também fora, lá na China. Tem várias empresas entrando nesse mercado global, que isso aqui não está acontecendo só no Brasil, mas no mundo inteiro, essa troca de fonte energética.
E aí os preços caíram, né? Caíram drasticamente. Então é difícil nós que estamos aqui adivinhar se vai cair ou subir. O que era o meu termômetro era o dólar. Mas a gente viu que o dólar não é o único termômetro que faz baixar o preço, porque o dólar se manteve praticamente e a gente viu os preços caírem, né? Agora deu uma subida no dólar e o preço não aumentou. Então, assim, esse cenário internacional, às vezes, tem outras variáveis que nem sempre a gente consegue adivinhar. Tem fontes externas, né? Que faz com que nos dê essa complexidade de entendimento e de previsibilidade. Mas ficar sempre com o pé atrás, né? Sim. Buscar. O desafio da gestão, né? Que é a gestão do estoque, a gestão de custo, a gestão da informação, Sim. Porque trabalha com o mercado Sim. de comércio internacional, que é o que você estava falando, então você tem várias situações que independem daquela lógica do comércio, elas entram na parte geopolítica, né? E você acaba tendo que acompanhar muito mais, e é aí que é o bacana do desafio, né? Para o empreendedor, para o empresário. Ele não pode ficar simplesmente imaginando que já está tudo resolvido, né, professor Pacheco? Eu fiquei preocupado com isso, que eu acompanhei até o descarregar lá em Porto Velho, uns 4 anos atrás, uma empresa que abriu lá e tinha recebido 5 containers da China. Até eu estava lá junto e tal, que era meu amigo esse empresário, abrindo e tal. Eu estava pensando, cara, isso aí vem da China. Até quando vai durar isso aí? Até que ponto vai ser vantajoso para o empresário brasileiro ainda estar buscando essa importação, entendeu? Então sempre nos causa uma curiosidade. Ele, como é da área, está aí nos informando para ter essa leitura um pouquinho mais, né? Exatamente. Ainda não é viável ainda a gente comprar daqui, do nosso mercado. Infelizmente, né? Gostaríamos de sim estar investindo aqui, porque a gente sabe que isso é bom para o país inteiro. Mas como é que você vai vender algo que custa 70% mais caro? Sim, sim. Pelo mesmo produto, porque também não tem diferença. Às vezes é a mesma empresa lá fora, aqui dentro, e você fica difícil competir, assim. Mas ainda levando para linha de raciocínio em termos de venda do produto, dos serviços, inclusive, aí eu queria te perguntar, Alex, assim, qual é hoje assim o pontual desafio numa contratação junto ao cliente dessas placas fotovoltaicas? Assim, o que mais aponta que tem que trabalhar mais o cliente? São 2 desafios. Um é esse que eu falei da conscientização, para ele entender o que ele está comprando, e o outro é buscar um recurso para ele, que aí normalmente a gente precisa também de parcerias nos bancos, nas financeiras, né? E é onde a gente busca se relacionar com o máximo de instituições financeiras para facilitar na hora de buscar o recurso para o cliente. Que às vezes o cliente tem conta no banco X, mas eu não tenho conta lá, não. Então eu tive que abrir contas, né, da empresa nossa em todas as instituições bancárias que têm esse crédito disponível, né, de energia solar, justamente para facilitar isso para o cliente. Então hoje a gente praticamente tem parceria em todas as instituições, porque eu preciso do banco tal, eu tenho para te oferecer. Eu sou cliente do banco tal, também tenho. Então esse é um desafio, que nem sempre também o nome do cliente está disponível, né? Também é isso. E aí a gente tenta buscar outras formas. Você consegue dar uma entrada, fazer uma permuta em alguma coisa, então, porque a gente quer, logicamente, que o cliente adquira o sistema, mas não dá para também facilitar a tal ponto da gente ter um prejuízo financeiro. Então a gente busca todas as formas para facilitar isso para o cliente. Então um dos desafios seria essa linha de crédito. Essa linha de crédito. Né? Mas os bancos são disponíveis, eu acho que a maioria incentivam, né? Sim, porque assim, o banco entende que você não vai aumentar uma despesa, você vai trocar uma despesa. Então o risco do banco é menor. Sim. É diferente com ele financiar um carro, às vezes. Porque ele sabe que vai aumentar a despesa daquela pessoa. Então ele tem que comprovar a renda para aquilo. Agora, energia não. Eles demoraram um pouco, mas deram o estalo. Opa, ele paga R$500 de energia, ele tem como provar que paga? Então, vamos mostrar aqui um crédito que ele consiga trocar por R$500 uma parcela ou até menos. Sim. E aí o banco fala, não vai ter risco, ele vai trocar uma parcela pela outra, né? E isso tem ajudado bastante a taxa de risco que eles têm aceito dos clientes. O banco trabalha com isso, né? Taxa de risco taxa e de tal. risco. E que bom que tiver essa consciência, né, professor Walter? Porque se não há essa consciência, muitas vezes você acaba emperrando todo um sistema, você acaba inibindo que aquele sistema se progrida, né? À medida que você tem essa possibilidade de trocar,
penso eu que isso vai também dar uma mobilidade não só para o empresário, mas para o cliente também. Ele começa a se animar com isso. De repente, uma indústria que queira fazer um upgrade, né, queira aumentar a sua capacidade, ela pode fazer através dessas permutas, creio eu. Acredito que sim. Com certeza. Mas voltando assim para um cenário de amanhã, a gente sempre fala que tem que ter uma visão global, ação local, né? E a gente vê que o 2MA Solar, ela é uma empresa que já está lá em Belo Horizonte, né? Sim. E também no Mato Grosso, Barra dos Bugres, salvo engano. Isso. Aí a pergunta é assim, os projetos da 2MA Solar, para estender um pouco mais em termos para outras cidades, ou talvez outros estados, como é que está isso? Pacheco, eu me preocupo muito com quem está lá na frente da empresa. Então, assim, claro, Belo Horizonte está meu sócio, e em Barra do Bugres aconteceu justamente por uma afinidade muito grande, inclusive é um primo meu que gerencia a empresa lá, porque ele se mostrou da mesma forma que a gente trabalha aqui, preocupado com o cliente. Então a gente começou instalando o sistema para ele na casa dele, e aí ele falou, quero aprender a mexer com isso. E aí a gente foi, ensinou, treinou ele, treinou comercialmente, e a gente via assim, porque uma das coisas que a gente coloca na cultura da empresa é o cliente em primeiro lugar. Porque eu não queria alguém que chegasse, instalasse de qualquer jeito, e não se o cliente ligasse, reclamasse, deixasse para lado ou nem atendesse. E aí, para mim, não ia dar certo se fosse dessa forma. Então, hoje eu tenho uma preocupação muito grande em expandir para outros lugares, justamente por encontrar pessoas preocupadas como se fosse um dono mesmo, né? E eu já tive vontade de gerar uma franquia, mas me preocupa isso também. Quem é o nome na frente da marca que vai estar lá? Será que vai estar preocupada só com dinheiro ou preocupada também em manter isso a longo prazo com o cliente? Então, isso para mim, hoje eu não penso em expandir por causa disso. A não ser que eu consiga gerar uma formatação onde eu consiga cercar esses pormenores aí, que é o cliente em primeiro lugar, né? Um dos gargalos das franquias existentes hoje, né, mediu para a gente ver que é justamente isso que tu está apontando, com muita clareza e discernimento. Tem um ditado popular que fala que com o andar da carruagem as melancias se assentam, né? E dependendo do andamento dos negócios, possivelmente até uma franquia futura, depois que compor tudo isso, né? Com essas variáveis, para que atenda efetivamente, em primeiro lugar, é o cliente. Sim. E se não for isso aí, a se não for isso, você não consegue crescer. Porque hoje, principalmente energia solar, que eu falo que é um produto de alto ticket, né? Se você não atender bem seu cliente, é aquilo que a gente estava conversando. Quem atende, se o cara está satisfeito, ele vai indicar 4. Mas se está insatisfeito, ele vai te mal indicar para uns 18, né? Então, justamente isso vai fazer você crescer ou decrescer no mercado. Principalmente numa cidade nossa aqui, que não tem uma população tão grande, né? É interessante ainda colocar assim, como esse mercado é alvissareiro, que tem bastante pessoas ainda, né, que querem investir, que conselho daria para esses iniciantes ainda que não têm conhecimento de causa dessa área, desse segmento? Inclusive, até eu faço algumas lives, né, ali no meu Instagram, justamente dando essas dicas. Se você que está entrando nesse mercado de energia solar, não adianta você entrar só de olho no dinheiro. Eu vou vender um sistema aqui de 30 mil e acho que vai embolsar 10 mil. Não é. Você tem que pensar a longo prazo, porque pode acontecer daqui 2, 3 anos, você já instalou, o sistema está funcionando direitinho e dá um pum, acontece um problema lá, queima alguma coisa, e aí? O seu cliente vai ligar, parou de gerar. Sim. E aí? Se você cobrou muito barato, você vai ter recurso para ir lá, mandar um técnico ou você mesmo ir lá resolver o problema? Então, eu vejo muitas empresas não preocupando a longo prazo. Preocupa só no hoje. Ganhei, instalei, acabou. Tchau. Às vezes nem monitora o sistema do cliente. E a gente não. A gente monitora para ver se aquilo está funcionando a longo prazo, né? Porque a gente quer aquele cliente sendo um futuro vendedor nosso. Perfeito. Que é indicando. E é isso que tem feito a nossa empresa crescer cada vez mais. Hoje as prospecções eu nem preciso investir tanto. O custo do lead sai muito mais barato, né? O lead está mais barato. Porque é indicação não custa nada, né? Inegável, indicação não custa nada. É o que mais fortalece, né? Que dá mais consistência para fechamento de negócio, né, professor Walter? Certeza, certeza. Inclusive, professor Pacheco, é interessante até para os nossos telespectadores perceberem que a gente faça aquela passagem do vídeo da empresa, né?
uma empresa tão importante como essa, para que a gente possa trazer uma visão maior para aqueles futuros clientes, né, do Alex, que eles possam ver agora, né, pedir a nossa técnica para fazer a passagem do vídeo, então, não é? Por favor, técnica. Pensou em energia solar em Ji-Paraná? A 2MA Solar é a empresa que vai viabilizar o seu projeto. A 2MA Solar vai levar economia e sustentabilidade diretamente para a sua casa ou empresa. E sabe o que é melhor de tudo quando o assunto é energia solar? É o fato de você poder se livrar de conta de energia elétrica produzindo a sua própria energia, alcançando assim independência e autonomia. E segundo a 2MA, em 3 anos retorna todo o seu investimento em energia solar. Daí em diante você vai passar a economizar tudo o que consumir de energia elétrica. Isso tudo aproveitando apenas o sol, que é um recurso infinito e gratuito na natureza. Além disso, a energia solar é uma energia limpa e sustentável, fazendo você contribuir para o meio ambiente e para o mundo. E lá você vai ter toda a assessoria necessária para a viabilização técnica do seu projeto e até consultoria para financiamento da mesma, evitando assim qualquer desperdício ou gastos excessivos na hora de contratar e instalar a sua energia solar. Se você gostou, quer tirar dúvidas ou fazer um orçamento, é só clicar no link da bio do Instagram deles, que alguém da equipe 2MA Solar irá te atender. E salva esse vídeo para não esquecer e envia para alguém que vai adorar essa dica também. Esse vídeo é fantástico, né? Mostra realmente a empresa, uma grandiosidade da empresa. Eu tenho certeza que vai continuar tendo muito sucesso. Alex, assim, tu, CEO responsável, a gente fica feliz, tá? Dessa prosperidade. E, inclusive, eu lembrei agora, sabe qual é a origem do nome Alex? Não tenho a mínima ideia, professor Pacheco. Protetor da humanidade. Olha. Sabia? E outra coisa, tu está protegendo, inclusive, a população para não ter para ter um custo financeiro menor e ter essa energia tão importante do nosso dia a dia. Que legal, não sabia. Questão assim, Pacheco, que eu vejo assim no mercado hoje, né? Não só da empreendedorismo, até elogiar pelo podcast que vocês fazem, né? Não conhecia, né? Inicialmente, foi através do Alisson, né? Que eu acho que foi aluno de vocês, me indicou. E eu comecei a acompanhar e virei fã, né? E justamente gestão, que é uma parte que eu mais gosto de trabalhar, de aprender. Eu estava vendo um dado que ano passado, 3.868.000 empresas abriram ano passado. 3.800.000? E 2.100.000 fecharam. Aí que tá o detalhe. 54%. Tudo bem que não são dessas 3.800, pode ser que sejam de antes, mas o número é preocupante. Muito preocupante. E aí fizeram várias pesquisas e a maior que mais alertou foi falta de gestão. Ou ineficiência na gestão. Isso. 25% ali de várias causas colocaram era ineficiência na gestão, que foi o que mais deu o valor maior. Então, assim, a preocupação de hoje, quem quer entrar no mercado, é se preparar para fazer uma boa gestão. Se a pessoa não se prepara para fazer uma boa gestão, não adianta você ter o melhor preço, não adianta você ter a melhor instalação, não adianta você ter o melhor marketing, porque é um conjunto. É um conjunto. E esse conjunto que é o que faz uma empresa prosperar hoje. E assim, a gente tenta aprender um pouquinho mais cada dia, né? Então, quando eu vejo um podcast de vocês, assim, esse projeto, eu já fico doido. Eu quero já saber qual que é o próximo para poder estar vendo e aprendendo, né? Como eu já tenho aprendido com outros empresários que vieram aqui. É o princípio, né, de humildade do aprendizado que vai levar sempre não só a eficiência, mas a eficácia, né? Isso é fundamental. Cada vez mais a gente percebe, Alex, que querendo ou não querendo, né, e no seu caso você quer, mas a gente de uma maneira geral, para aquela pessoa que pretende empreender, ela tem que passar por um planejamento, pelo famoso plano de negócio. Sim. Que muitas vezes a pessoa acaba achando que é uma coisa difícil. Não é. Você pode fazer um plano de negócio no papel, você vai escrevendo aquilo que você pretende fazer para que você chegue lá no final, do jeito que você estava falando. Você às vezes acaba quebrando por uma gestão ineficiente. E essa gestão ela vai passar primordialmente por aquilo que você quer fazer. Qual o público que você quer atender? Como você quer atender? Então, se você não fizer esse planejamento através de um plano de negócio, isso dificulta demais a sua gestão. E é uma dica que a gente sempre passa aqui para quem está pretendendo entrar nessa área, qualquer que seja a área de empreendedorismo,
que faça o seu plano de negócio, para que a sua empresa realmente possa começar bem, começar com uma base mais sólida, porque realmente com todos esses percalços que a gente viu, conforme você falou para nós aqui, e é importante alertar também, o comércio exterior, a situação geopolítica, ela pode influenciar uma decisão de um empresário, e muitas vezes ele não está pensando nisso, ele está pensando muito local, né, professor Pacheco? E pensar local não basta, né? Temos uma máxima que diz que você pode sim pensar local, mas você tem que analisar o global. E isso daí, cada vez mais, para qualquer área, né, do empreendedorismo, qualquer área de que o empresariado queira ir, ela se torna fundamental, né, professor Pacheco? E não é pecado, né? Fazer um benchmark, né? Tá não dando é certo, pecado. Né? Adequa a nossa Exatamente. realidade e faz. Qual é a sua visão em relação também a isso? É aquela famosa frase, né? Se a gente não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? Exatamente. Só que às vezes o custo pode ser alto, principalmente para o empresário. Então, um plano de negócio, desde o início, você pelo menos saber assim, não, peraí, igual falou, qual o público que eu quero atingir? Quanto que eu pretendo gastar para investir? Até porque quanto que eu tenho para gastar, né? Sim, normalmente é assim. Sim. E para você não dar aquele passo maior que a perna e você já quebrar nos primeiros meses. É o número que a gente deu aqui. 54% quebram porque às vezes ou faz um investimento maior do que pode, ou vai para um público errado, ou trabalha numa gama de produtos que aquele local não tem a necessidade. Então, assim, são tantos fatores que levam a gente ao fracasso, vamos dizer assim, que tem que ter um planejamento. Planejamento, sem dúvida. E eu falo que eu já arrumei o meu planejamento inúmeras vezes nessa minha caminhada, Perfeito. né? Porque a gente vai ajeitando as rotas. Tem hora que você fala, não, eu quero trabalhar com isso, isso, isso. Aí você fala, não, mas isso aqui, gente, está atrapalhando isso aqui que está dando mais resultado. Então, vamos parar de trabalhar com isso aqui, vamos focar nisso aqui. Aí você, aumenta o faturamento. Então, isso a gente viu acontecer, né? Deu o exemplo da instalação on-grid e off-grid. Eu trabalhava com os dois. Só que o tempo para eu fazer um estudo do off-grid me tomava, às vezes, 2, 3 horas. Enquanto o on-grid, o meu sistema de orçamento, fazia com 5 minutos. Só. Aí, o que eu fiz? Vou parar de trabalhar com isso aqui. Primeiro, que a demanda é muito pequena. Uhum. Segundo, que a taxa de conversão é baixa, que a pessoa tem mais curiosidade e na hora mesmo não decide. Falei, vou parar de trabalhar com isso, vou focar nisso aqui. O que aconteceu? Aumentei meu faturamento. Então, o empresário, ele tem que ter essa visão do que está atrapalhando mais, o que está ajudando. Às vezes, ele, não, eu quero ser uma pessoa que atende tudo nesse ramo. Mas espera aí, às vezes eu atendo tudo só para me falar que eu atendo tudo, mas não está fazendo seu negócio prosperar. Vê o 80-20, né? Regra de Pareto, que realmente dá resultado. Dá resultado. Para você, de fato, focar naquilo que realmente vai te aumentar o faturamento e fazer a sua empresa crescer e prosperar. Então, certo. O plano de negócio ele é fundamental, né? Nem sempre ele também, embora fazendo ele perfeito e tal, dentro das técnicas, ele vai apontar como se de fato vai dar certo, né? Ele vai mostrar os gargalos e tal, as diretrizes novas e tal, porque a vida é muito dinâmica, né? Por isso que a gente tem que estar sempre muito ligado. Com certeza, com certeza. O que eu vejo também, que é importante que o nosso telespectador, a pessoa que nos acompanha, entenda, é que a gente não fala aqui com a intenção de causar mais dificuldade, mas sim de alertar. Porque toda vez você vai ter que ter um esforço, você vai ter uma dor para chegar a algum lugar, né? Então essa dor muitas vezes vai ser você não gosta de, eu não quero sentar para fazer isso daqui, mas tem uma parceria então de alguém técnico da área que possa te auxiliar, né? Chame alguém que seja entendido dessa área para que você possa desenvolver realmente um plano de negócio. Não basta apenas, ele assim vai tolir o meu sonho, não, muito pelo contrário, o seu sonho vai ficar muito mais fácil de se concretizar, haja vista que você vai ter mais conhecimento técnico. Isso daí é importante, e o dinheiro é caro, o tempo é fundamental, você não pode ficar desperdiçando tempo. Então é importante você ter essa visão, né? Por isso que a gente procura trazer empresários aqui de sucesso, que trazem essas experiências para nós, que serve para que vocês vejam que não é fácil, quem está do lado de lá, quem está com uma empresa, não tem facilidade, muito pelo contrário, cada dia é um desafio. Cada dia ele tem uma dificuldade para superar. E como acabou de falar aqui o Alex, o planejamento ele não fica certinho. E não porque é como a vida. O planejamento ele é uma coisa que tem um monte de variáveis, de incertezas. E a gente tem que entender que essas incertezas vão estar presentes, tem que amadurecer e saber que isso aí acontece, né, professor?
Tem que ir alinhando, né? Aí tu falou naquela pesquisa interessante que eu vi recentemente também, que falou o seguinte, que em 10 anos, 80% das empresas, elas morrem. E às vezes, a gente não fala só financeiramente, né? Essa decepção, esse lado pessoal, de família, Sim. isso aí traz consequências funestas, traz consequências Sim. terríveis. Por isso tem que planejar, né? Tem que dar continuidade nesse projeto. E nós tivemos hoje um exemplo fantástico aqui, ó, desse nosso convidado especial, né? Certeza, certeza. E o tempo passa rápido que a gente nem percebe, né, professor? Já? Tá quase chegando lá. E a gente tinha que perguntar para o Alex o seguinte, Alex, dentro de toda essa ideia, o empresário, ele tem que se dar um tempo ao lazer, ele tem que se dar um tempo para que ele se desconecte dos seus problemas de empresa e possa viver até para que ele possa ter o quê? Uma energia maior para poder retornar. O que você pode falar? Como é que você faz isso? Eu sou uma pessoa muito família, né? Então eu gosto de estar mais em casa, às vezes eu vou na chácara do meu pai, comer um churrasco ali e levar. Bom, gostei do churrasco. Isso é a forma que eu me desconecto da empresa. Porém, eu curto demais o dia a dia que eu tenho. Eu desfruto trabalhando assim, a forma de falar, porque se não fosse ia ser chato demais. E outra coisa, gestão de pessoas. Quando a gente tem uma equipe que você realmente forma uma família, você chega ali e brinca com alguém, assim, e conversa, tenta ajudar. Às vezes a gente é um pouco psicólogo de alguém, mas assim, a mesmo jeito que a gente curte com um amigo ou com fora, às vezes a gente consegue ter esse momento ali. Lógico, não é 100%, mas ter esse desfrute dentro da empresa também. Eu acho que o empresário que chega na empresa já fala assim, já quero ir embora porque esse lugar tá me deixando doido, ou ele vai ter uma doença emocional muito próxima, ou então ele vai desistir do negócio, vai querer vender, vai querer largar. Então, assim, a gente também tem que desfrutar dentro da empresa, porque senão a gente fica doido, né? E eu gosto dos dois lados, tanto com a minha família, que eu curto demais, a gente curte final de semana, a gente curte nas férias, mas ali dentro eu curto todo dia. Que bom. Mas o mais importante é isso que ele está falando. Tem um ditado que fala que quem faz aquilo que gosta não trabalha, né? Exato. Se diverte. Se diverte. Por isso aí está um dos sintomas dessa prosperidade, né, professor? Perfeito, perfeito. E é legal demais, professor, ver assim, os jovens empreendedores, né, que tiveram seu sonho e que conseguiram manter o foco para chegar no sucesso que está, porque no caso aqui do Alex, com a sua empresa, parabenizá-lo. Inegável. É inegável que ele traz para nós emprego, renda. Ele não tem só a empresa aqui, ele tem outras filiais. Isso demonstra que realmente é uma pessoa que está ligada no que faz. E como você falou, né, professor? Ele gosta daquilo que faz. Isso aí facilita muito a gestão. Sem dúvida, estamos chegando no final, infelizmente. Infelizmente. O tempo passou muito rápido. E o que a gente faz com as pessoas tão especiais? Olha, aqui na nossa bancada, professor. Toda vez nós procuramos materializar, tá, Alex? Por quê? A gente sabe que a pessoa está dispondo de um tempo que ela podia estar com a sua família e ela vem aqui conosco, passa aqui um bom pedaço da sua noite aqui, batendo papo conosco, mas deixa de estar com a sua família. Então, para mostrar para que o nosso grande apreço que nós temos um patrocinador que é a Arte Presentes e ela sempre traz um mimo, né? A gente entrega aqui para o nosso convidado, sabe que você vai fazer um bom proveito dele, né? Legal. E dizer que é um privilégio para nós e para os nossos telespectadores trazer essas informações, né? Ainda mais de uma pessoa que a gente sabe que acredita no nosso estado, porque é oriundo da própria região. Isso aí só nos engrandece e nós só temos a te agradecer. Opa, eu que agradeço. Achei, agradeço o Walter. E eu também tenho um presentinho aqui que eu trouxe para vocês. Opa, olha temos só. Um mimo? Esse é o Alex. Olha, esse é o Alex. Nossa, muito obrigado. Aqui. Olha só. 2MA Solar. 2MA Solar. Eu vou abrir esse aqui. negócio aqui agora. Olha. Copinho Cara, de tereré. Olha só. Ó, Diferente, ó. fantástico, professor. Fantástico, Olha lá, ó. ó. Ali. Muito obrigado, viu? Imagina, Foi muito, lembrança. extremamente gentil. E estamos chegando no nosso, infelizmente, do momento, do nosso término, nosso tempo está acabando, professor. E aí, para o nosso encerramento, umas considerações finais suas, o que gostaria de deixar registrado aqui para esse público tão bacana que nós temos?
O que eu, assim, para aquelas pessoas que assistem, que já empreendem ou pretendem empreender, uma mensagem que eu gosto de deixar você tem que curtir o processo. Se você hoje, com tantas coisas acontecendo como depressão, ansiedade, as decepções vão ocorrer no processo. Quantas vezes aconteceu de eu chegar e às vezes tá com caixa baixo, fluxo caixa baixo, e aí você não adianta desesperar. E uma das coisas que eu sempre coloco em primeiro lugar é Deus. Deus, todo dia quando eu acordo e quando eu durmo e durante o processo do dia eu converso com ele. Então, quando eu faço uma viagem, eu converso com ele. Quando eu tô ali sozinho, eu converso com ele. Por quê? Ele é o nosso melhor conselheiro. Bacana. É ele que vai nos dar direção não só no dia a dia, mas nos momentos que a gente mais precisa. Então, um conselho para quem tá aí, primeiramente acreditar em Deus, acredite no seu projeto. Não existe projeto ruim, existe um projeto que talvez não falta detalhes para você alavancar. E tem demanda para tudo nesse nosso país, que é riquíssimo, né? Riquíssimo. E de muita gente próspera, e a gente deseja sucesso a todos, né? Exatamente. Idem, nosso muito obrigado. Obrigado mesmo. Foi um privilégio, repito, tê-lo nessa bancada, nesse episódio hoje marcante, tá? E agradecer, né, a todo esse público fantástico também que nos acompanha. E não esquecer, tá? Curte, compartilhe e comente, tá? E não esquecendo sempre que estamos aqui nas terças-feiras, às 20 horas, direto ao vivo no YouTube. Uma boa noite a todos e que Deus sempre proteja e os acompanhe. Uma boa noite e até a próxima terça-feira.